É ali que residem as verdades. Nós sofremos ou deixamos de sofrer não pelas coisas exteriores, mas pelo que carregamos por dentro. Como Cristo nos disse que o reino dos céus não tem aparências externas, mas está dentro de nós, o inferno também está dentro de nós. Muitas vezes aquela aparência de religiosidade que as pessoas têm esconde sua tormenta interior. Mas essa tormenta decorre, Delmar, do fato do indivíduo muitas vezes não ter coragem de romper com determinadas situações que ele próprio cria. E aí ele fica trabalhando com essa dupla face. E como Jesus Cristo diz que não se pode servir a dois senhores, aí ficamos no imbróglio danado. Eu tenho que escolher a qual senhor eu quero atender. Aquele que me manda colocar coisas sobre os altares, simbolicamente falando, o culto exterior, e aquele que me manda realizar por dentro. Falar com o Pai em secreto, o Pai que vê o que se passa em secreto. Então, nossa vida íntima é muito mais rica do que a nossa exteriorização. Por isso, o perdão, para ser de fato essa virtude excelente, filha da caridade, tem que partir de dentro de nós. Senão, complica muito a nossa postura. Raul, uma vez que a pessoa, né, um ofendeu o outro, aí o outro pede perdão, o outro perdoa. Essa questão do perdão, o fato de alguém ter me perdoado, eu estou isento da responsabilidade? Ah, não, de maneira nenhuma. O Evangelho nos diz, por exemplo, perdoados, mas não limpos. Aquela criatura que nos haja perdoado de alguma falta por nós cometida, ela está livre de nós, mas nós não estamos livres da falta que cometemos. É como se devêssemos alguma coisa ao governo e ele nos perdoasse a dívida, mas nós sabemos que continuamos devendo ao governo, porque o dinheiro não é do governo, é da comunidade, é da população, é da sociedade. Então, é muito importante verificarmos isto, que eu sou perdoado por alguém e esse alguém demonstra sua grandeza e está livre de mim, mas eu não estou livre do meu próprio erro. Daí a importância de nós aprendermos a perdoar, porque nós ficamos livres dos problemas. Agora, quem cometeu a dívida é que vai se dar conta com ela. Nesse particular, Delmar, há uma questão muito importante que é sempre bom frisarmos. Muita gente estabelece que para que perdoemos, nós temos que esquecer daquilo que nos foi feito. Aí eu aprendi isso, Raul. Eu aprendi que, bem assim, perdão é igual a esquecimento das ofensas. Só quem está sofrendo de Alzheimer é que perde a memória das coisas atuais. Como é que uma mãe que teve um filho assassinado, por exemplo, para perdoar o assassino, tenha que esquecer do assassinato? Não tem lógica? Impossível. Como é que um operário perde seu braço ou a mão numa máquina por mau cuidado do patrão? E como é que ele vai esquecer desse maltrato do patrão cada vez que olhar o coto, cada vez que olhar a falta do membro? Quer dizer, não é lógica, não é racional a ideia de que para se perdoar tem-se que esquecer. Um exemplo muito rápido e muito genérico nos ajudará a compreender isto. Quando nós somos crianças e muitas vezes cometemos desatinos em casa, quebramos uma coisa da mãe, o vaso de porcelana que ela comprou com tanto sacrifício, levamos aquela coça, aquela sova, somos postos de castigo. E naquele período, tanto a mãe está com raiva do filho, porque ele deu um prejuízo, quanto o filho está com raiva da mãe, porque foi agredido por ela. E esse estado continua durante um tempo, até que ele vai crescendo, o filho vai crescendo. Também sua mãe vai amadurecendo experiências e quando o filho se torna adulto, ele conversa com a mãe. Mãe, você se lembra quando eu quebrei seu vaso de porcelana? E a mãe, você era muito danado. A coisa está agora conversada em outro nível. Nem ela guarda a mágoa de ter tido prejuízo, nem o filho a raiva por ter levado a sova de sua mãe. Ninguém esqueceu do fato. Mudou-se o valor atribuído ao fato. Então, quando nós perdoamos alguém que nos ofende, eu não esqueci a ofensa. Eu passei a entender melhor o ofensor, a indulgência que eu exercito.
compreender por que é que ele fez aquilo. Se eu estivesse no lugar dele, teria feito diferente. Quando chegamos a esse nível, somos capazes de perdoar. Por isso é que não conseguimos fazê-lo sem a benevolência e sem a indulgência. Como é que eu perdoo alguém sem compreender que as pessoas são passíveis de errar quando as circunstâncias a levam para isto? De modo que, para que a gente perdoe, não há necessidade de esquecer. Precisaremos, isto sim, dar um valor diferente àquilo que as pessoas nos fizeram. Como a criança que, depois de crescida, conversa com seus pais a respeito do vaso quebrado e da sova que levou, do castigo que sofreu, e ambos se riem daquele período que passou de tanta tensão dentro de casa. Raul, tem uma questão também que é bastante importante, porque ainda não é natural em nós o perdoar e o ser perdoado. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já com você, com esse tema, perdão, e com a presença de Raul Teixeira. Até já! A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Entre na sintonia da Boa Nova. Conheça os livros psicografados e palestras proferidas pelo médium Raul Teixeira. Todos os recursos obtidos com a venda dos livros, CDs e DVDs são destinados ao Remanso Fraterno. A obra social Remanso Fraterno, localizada em Várzea das Moças, Niterói, Rio de Janeiro, atende a mais de 250 crianças com educação em horário integral, alimentação, transporte, assistência odontológica e apoio às suas famílias. A proposta fundamental do Remanso Fraterno é dar a essas crianças socialmente carentes a possibilidade de que saiam das ruas, do crime, do vício, das drogas, da prostituição, tão comuns entre os infantis nesses tempos das nossas sociedades. Participe desta obra de amor. Acesse o site remansofraterno.org.br. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Estamos de volta com o programa Transição, agradecidos pela sua companhia. Hoje o tema, perdão, e a presença do nosso querido Raul Teixeira. Raul, deixei uma pergunta no ar, que é essa questão do perdão. Eu falei a dificuldade daquele que perdoa, aquele que não se sente perdoado, enfim, essa questão ainda ela é muito nova. Então, como incorporar, como deixar fluir mais naturalmente o perdão? É muito interessante, Delmar, pensarmos nessa questão de como incorporar o perdão, porque muitas vezes poderemos pensar que já perdoaremos assim como Jesus Cristo perdoaria, como os grandes espíritos perdoariam. Muita gente chega a dizer que ainda é muito imperfeita para perdoar, como se só devesse perdoar quando ficasse perfeito. Cada vez que nós temos ensejo de responder mal a alguém e não fazemos, é um exercício. Cada vez que temos ensejo de usurpar alguém e não fazemos, é um exercício. Cada vez que nós podemos colocar os podres de alguém no ventilador e não fazemos, é um exercício. O perdão não nasce inteiro, o perdão. Ele vai se compondo das nossas pequenas atitudes de fazer o bem.
todas as pessoas que são capazes de perdoar, elas são capazes de fazer o bem em variados níveis. E esse exercício para o perdão, ou esse exercício do perdão, pede-nos exercício. Cada dia um pouquinho.